Oi, minhas lindezas, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da minha rotina de treinamento, tá? Eu vou fazer aqui pra vocês a demonstração de 2 treinamentos que eu vou ter hoje no dia. E aí, nos treinamentos, vocês vão poder acompanhar um pouquinho de como é isso, como eu passo para os clientes, como é o manuseio da máquina, como fazemos para poder estar fazendo todo o processo e para que vocês aprendam a fazer, a manusear, tá certo? Então, vem comigo, vamos acompanhar um pouquinho aí desses treinamentos. Ok. Oi, meu querido, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde! E aí, o rapazinho chegou? Já tá aqui, ó. Pronto, olá, tudo bom? Meu nome é Sheila, o seu? Felipe. Felipe, prazer, Felipe. Então, vamos aprontar o que nessa cozinha hoje? Pois é, deixa eu te falar. Nós já mexemos na marca, já conseguimos produzir aqui as coxinhas, estamos acabando de fazer mais uma massa ali e já chegamos aqui a produzir aqui. Agora a gente quer ver só o que você vai nos ensinar sobre o movimento da marca e o que mais? Olha, o treinamento ele serve para mim tirar todas as suas dúvidas, as dúvidas que vocês tiverem em relação aos parâmetros da máquina, se você tem dúvida no recheio, se você tem dúvida na massa. Então hoje eu estou aqui para tirar todas as suas dúvidas e ajudar naquilo que você não consegue. Lembrando que você não tem direito a um treinamento só, você tem direito a quantos treinamentos você quiser e precisar, certo? Então, assim, eu queria saber como vocês já estão tendo um manuseio com a máquina, qual é a maior dúvida de vocês, se é os parâmetros, como é que é. Pode falar com ela. Vou botar o Felipe aqui. Ok. Então, a dúvida que a gente tem aqui é sobre os bicos, né? Para dar mais trabalho aos bicos. Ah, os bicos que tá dando trabalho para você. No caso, os parâmetros, essas coisas vocês conseguiram tranquilamente. Aham. E a questão tipo assim, se a velocidade da massa tem que ser a mesma do recheio. Não, não. A máquina, Felipe, ela vai trabalhar como um sistema padrão. Você vai usar a massa sempre no 100. O recheio você vai usar ele no 30 até salgado de 100 gramas. O molde no 70 até salgado de 100 gramas. E o único botão que você mexe é o tempo de parada. É no tempo de parada que você encontra o tamanho do salgado. Aham. O que eu costumo ensinar nos meus treinamentos? Eu costumo primeiramente pedir aos meus clientes que ele faça o teste de massa. Primeiro você ache uma massa proporcional aí ao tamanho do salgado que você vai fazer. Digamos aí que você vai... Qual salgado que você faz aí? Quantas gramas? Então, ó, a gente tá querendo fazer a coxinha com 22 de massa e 7 de recheio. No caso, para ela dar em torno aí de 29, 30 gramas. Isso, depois de empanada, né? Não, não. O empanamento não dá peso no salgado, não. Não? Não. O empanamento, ele não dá peso no salgado, muito menos de 2 gramas ou 3 gramas. O empanamento, ele é a finalização do salgado, mas se você quiser ele com 30 gramas, você vai ter que finalizar o recheio aí com 8. Só que isso aí você finaliza como? Você faz essa configuração no tempo de parada. É tipo assim, vamos supor, você quer fazer um salgado aí de 30 gramas. Você tem que encontrar uma massa aí de 21 gramas. 21? Isso, você encontra uma massa com 21 gramas para que 9 gramas aí acrescentadas seja de recheio. Por quê? Por que a gente dá essa orientação? Porque a gente trabalha com uma forma de 70% massa, 30% recheio. Aham. Então, se você for trabalhar nessa proporção, você tem que encontrar 21 gramas, que os 30% vai ser referente a 9 gramas aí de recheio
para esse salgado seu sair com 30 gramas. Tá muito. 9 gramas vai sair. A Telinha tá achando que tá muito recheio. Mas não fica, não. Isso você colocando em gramatura, não fica. Porque se você for fazer o salgado acabado, você partir ele, você vai ver que não fica muito. Se você colocar menos do que isso de recheio, você vai ter um salgado praticamente sem recheio. Entendeu? Então, ela tá achando que não pode sair dessa proporção de 7 de recheio. Não, mas aí o que você faz então? Então, para você ter aí, então você vai ter que jogar o seu salgado aí, a massa para 23. Massa para 23, para quando você finalizar com recheio, ela ficar aí com os 30 gramas. Porque empanamento ela sempre vai ser massa no 100, certo? Massa não? No 100. O recheio vai ficar no 30 até salgado de 100 gramas. Uhum. Questão de cremosidade do recheio, vocês tiveram dúvidas? Eu quero recheio, tipo, por exemplo, recheio quibe de carne, eu estou em dúvida. O recheio da calabresa, eu estou em dúvida. Por quê? Como você chama? Sheila. Sheila. Eu sou Maristela, tá? Prazer, minha querida. Você é a proprietária. E aí eu já tenho que passar uma mercadoria hoje à noite, uma degustação para a turma de medicina, e eu tenho que acertar. Agora eu não posso errar. Acabei de pensar aqui. Olha. Então, que, por exemplo, vai ter removo. Eu tenho que fazer uma coisa mais compacta, né? O que acontece? O recheio que você se preocupa mais com cremosidade é o recheio de carne e o recheio de frango. Eles são recheios que eles não podem ser molhados, não pode ter líquido, não pode ter caldo. Ele é um recheio que você faz ele um refogado sequinho e depois você dá cremosidade dentro do seu critério, ou com bechamel ou com o requeijão cremoso. Ele precisa ter uma cremosidade. Isso é para cá. O bechamel na verdade, o que nós ensinamos é tipo um cremezinho que você faz. Se você quiser não usar o requeijão, você faz um cremezinho, que ele é a base de farinha de trigo. Se você for usar mesmo para carne, você usa o caldo de carne ao invés do caldo de frango, de galinha. O caldo que eu falo muitos usam o sinol, o quinó, o sazon, aquele caldo em pó, certo? Então, aí você usa o caldo de carne. Como é que é preparado esse bechamel? Você usa 1 litro... Pode falar. Mas eu sou especialista em comida árabe também. Sim. Tá? Eu estou montando meu segundo negócio, que é o de salgado. Eu não posso fugir do meu quibe, que eu já estou acostumada. Então, como que eu vou fazer um quibe, que é recheio de carne, com bechamel? O bechamel... Mas você colocar uma batatinha cozida no meio da carne? Pode ser sim. No caso aí, a gente precisa de algo que dê a cremosidade, que dê uma liga nesse recheio. De que forma? Da forma que você pega um pouquinho entre sua mão, você aperta e ele passa entre seus dedos. Então, você pode usar assim, a batatinha. Tem pessoal que usa o floco de batata, que tipo assim, deixa aquela carne um pouquinho mais úmida e joga o floco de batata para fazer tipo uma cremosidadezinha ali. Eu nunca fiz, eu não tenho esse costume, mas quem faz já tem. Esse floco de batata, aí no Rio, é fácil para encontrar? Procurar na internet. Não, o pessoal compra no supermercado, os atacadistas, né? Esse supermercado maior, tudo tem o floco de batata. Tem tanto o purê quanto o floco. Certo. Deixa eu te perguntar, no bolinho de queijo que eu recheio com mussarela, então eu vou ter que misturar mussarela com requeijão? Não precisa. Não precisa. A mussarela, o presunto, a calabresa, eles triturados em temperatura ambiente, eles têm cremosidade própria. Você não precisa colocar. Ah, sim. Certo? Isso. E a calabresa.
O que você se preocupa da cremosidade é na carne e no frango, certo? Certo. Aí, no caso, você também pode ter outros recheios, que você pode fazer um de palmito, você pode camarão, aí você tem que ter cremosidade. A cremosidade eu consigo com a farinha ou o amido de milho. Isso. Você vai fazer tipo um cremezinho, só que esse creme ele tem que ser consistente, ele não pode ser líquido. Então é tipo... Desse jeito que você falou. Isso, é tipo um mingau. Você tem que fazer um mingauzinho ali consistente, como se fosse comer de colher. Como se fosse comer um mingauzinho de colher. Mas aí você pode fazer do seu jeito. Às vezes, como a gente tem uma receita na Interlaser, a gente passa a receita para facilitar para o cliente. Porém, a máquina, você vai adaptar ela do seu jeito. Hoje eu trabalho com minha produção do meu jeito. Os meus recheios eu já faço do meu jeito. O manuseio da máquina, você vai colocar seu jeitinho ali. É dia a dia que você vai pegando cada detalhe. E as dúvidas vai surgindo no dia a dia, certo? Sobre... Você, por exemplo, eu precisando das receitas que você vai me passando, Sim, as que eu tiver, eu passo para você tranquilamente. de recheio. Meu problema maior é do recheio. Eu tenho um canal no YouTube, que inclusive eu tenho lá um vídeo só de recheios, que eu ensino como eu faço os meus recheios. Como que é o canal? Sheila Salgados, de tudo um pouco. Eu vou te mandar o link, Tá, tá? tá bom. O Felipe falou que tá com dificuldades em relação aos bicos, para saber quais bicos usarem. Vocês sabem identificar os bicos ou vocês estão sem saber para que tamanho de salgado usar qual bico? Não, agora eu vou passar aqui, porque aí ele vai esclarecer com você. E eu queria saber o seguinte, qual o bico melhor para eu fazer uma esfirra fechada? Para fazer Eu como? consigo? Uma esfirra. Uma esfirra? Olha, a máquina ela não tem o molde de esfirra. Ela não tem esse molde para modelar ali a esfirra, porque a esfirra ela é modelada no formato de triângulo, certo? Lá no curso que eu tive, no treinamento, eles me falaram do quibe, mas você conhece alguém que tentou fazer? Do quibe? Do quibe passar para esfirra. Não, nunca vi o quibe. Para mim, eu acredito, tanto é que eu vou fazer um teste essa semana. Eu acredito que o melhor formato para você chegar numa esfirra vai ser o de travesseirinho. Ah, o travesseiro. Porque o travesseirinho, ele tem o formato de uma almofadinha. Então, ele já tem a ponta de baixo, eu acredito que é só unir a ponta de cima. Ah, entendi. Eu consigo já ver uma esfirra no formato do travesseiro, porque, tipo assim, ele já tem o quadrinho embaixo. Como ele tem o quadrinho assim, é só a gente juntar as pontinhas de cima. Meu padeiro, meu expert, já tá aqui. Ele vai conversar com você agora e tirar aqui. Mas você tirou as suas, deu para entender? Deu sim, o que eu precisei, deu sim. Deu? Tô à disposição. Tá? Tá jóia, amor. Então, você estava falando das regulares, né? Sim. Aí a massa no 100, o recheio no 30 até 100 gramas. Isso. E o molde e a separado. O molde no 70. 60? 70. Até 100 gramas. Aham. E o tempo de parada é onde você vai achar o tamanho do salgado. Então, vamos supor aí que você precisa encontrar essas 23 gramas de massa, que primeiro você vai fazer o teste de massa. Para fazer o teste de massa, você deixa o recheio desligado. Deixou o recheio desligado, aí você vai configurar o tempo de parada até você achar essas 23 gramas. Geralmente, o tempo de parada vai ficar em torno aí do 10 ou do 11, mais ou menos. Para você achar aí essas 23 gramas de massa. Então, esse tempo de parada, no caso, seria da massa sair do... Não, esse tempo de parada é onde você dá o tamanho do salgado. Ah, sim.
É nele que você dá ele é o único botão que você mexe. Você não mexe em botão nenhum, você só mexe no tempo de parada. É o único botão que você mexe, certo? Então é o seguinte, você vai fazer o teste de massa. Você ligou a massa, ligou o molde, ligou o tempo de parada. Sua massa vai começar a descer e você vai cortar só massa. Então você vai pesando esse salgadinho e se precisar você vai configurando o tempo de parada até chegar no peso que você quer. Quando você mexe no tempo de parada, você tem que esperar pelo menos uns 3, 4 salgados cair para você começar a pesar novamente para a máquina ter o tempo de mudar a configuração. Você não pode mexer no tempo de parada, já pesar o primeiro salgado e mexer de novo. Você tem que dar o tempo para a máquina fazer essa mudança, certo? Por isso que é fundamental primeiro você fazer um teste com a massa. E a grossura da massa é debaixo do bico, né? Isso, nessa rosca branca do cabeçote. Se você aperta ela, você afina a parede de massa. Se você folga ela, você engrossa a parede de massa. Entendi. Certo? Os bicos. Nós já fizemos aqui, tá prontinho aqui. Nós já fizemos aqui umas vias, já fritou, ficou uma delícia. Ai, que maravilha! Tá tudo prontinho aqui. Mas aí nós fizemos aqui, já aprendemos, né, que nós estávamos em dúvida nesse negócio de tempo de massa, que é o tempo de ela cortar aqui, né? Molde, massa e recheio é padrão. O único botão que você mexe é o tempo de parada. Em relação aos bicos que você me falou. O doce de leite, churros. O que tem? Aí teria que trocar os bicos todos também, né? Não, o churros é o seguinte. O churros você tem o bico de churros, que é o bico estrelado. Você tem o bico estrelado, que é o bico de churros. Você usa o bico 1 de recheio para usar os churros. E você corta ele com cortador de bolinha, que é o de 1 dedo. Você sabe fazer essa identificação? A gente tem uma foto, quem tá olhando por ela, né? Você tá vendo que você tem 4 peças que tem uma rosquinha embaixo. Você vai estar com uma na máquina. Você tem 4 peças que tem um rosqueamento embaixo. Essas 4 peças vai ser bico de recheio. Isso. Aí você vai estar com uma na máquina, certo? Me mostra essas peças, essas 3 peças que tá aí. Não, do de recheio. Isso, do de recheio. Me mostra Não. Me mostra primeiro as de recheio. É porque eu não tô vendo. A câmera tá virada só por de massa. Não, esse aí. Isso. Então. Aí tem um menorzinho que tá lá na baixa, né? No meio, tá? Certo, então aí você tá com o bico 1, 3 e 4, não é isso? Isso. Porque o 2 tá na máquina, correto. Então, para você identificar os seus bicos, é desse jeito aí que você coloca. Você arruma do menor para o maior, que você consegue identificar os bicos de recheio. No caso dos churros, você vai usar o bico número 1. Para recheio, né? Para recheio, exatamente. E vai usar isso aí, o bico estrelado, certo? Os bicos de massa, para você identificar, você vai arrumar do mesmo jeito, do menor para o maior. Você tem 8 peças de bico de massa. Coloque eles... Não, eles estavam certos. Você tá virando eles de cabeça para baixo. Isso. Arruma eles pra gente aí do menor para o maior. São 8 peças. Você vai estar com uma na máquina. Aí tem um na máquina ali, né? Isso, aí você vai ter 7 aí. Certo? Então, o que acontece, Felipe? Aí, você colocando eles do menor para o maior, você vai saber exatamente qual é o bico 1, o 2, o 3, até o 8. Vamos supor que você fosse fazer ali uma coxinha de 20 gramas. Eu ia falar para você pegar o bico número 4. Que a gente tá olhando
Sim, essa tabela tá certa, porém eu tô colocando lá para você fazer a identificação. Entendi. Vamos supor que eu falasse para você, pega o bico número 4 para mim. Qual é o bico que você ia pegar? Eu não tô vendo os bicos. Os bicos. Não, os bicos de massa. A gente tá mexendo agora no bico de massa. Seria esse, né? Eu não tô vendo. Isso, seria esse. Aham. Então, o que que acontece? Cada vez que você precisar de um bico, é só você arrumar eles do menor para o maior, que você vai saber qual bico você vai utilizar, tanto para massa quanto para recheio. Entendi. Cada salgado troca essas peças aqui. Isso, exatamente. A de coxinha, que é a que tá na máquina, ela só faz coxinha. Ela não faz nenhum outro. Ela faz a coxinha e a gente usa também para empada. Tá. Certo? Pega qualquer uma peça da. Tem alguém para segurar o celular para você, para mim? Porque assim eu não tô conseguindo acompanhar as peças. Vou pegar um. Essa é do que? Essa é do quibe. E essa? Essa aí é do salsicha, ela tem 2 peças. Essa daqui é de qual? Salsicha, ele é o cortador de salsicha. Ah, tá. Isso. Esse aí é o de bolinha. Aham. Então só o de coxinha que faz só coxinha empada. Isso. O de bolinha você faz a bolinha, faz o croquete, faz o palitinho, faz os churros. O de quibe você faz quibe, faz bolinho de carne. Você faz todo salgado no formato de 2 pontas. Aham. Deixa eu te perguntar. Eu vi no vídeo que o pessoal passou por mim, essa bolinha aqui de fazer empada, ela vem, é uma bolinha que você põe dentro da forma e amassa com a mão. Exatamente. Você corta ela como se fosse uma coxinha. Aí você vai colocar ela dentro da forminha com a pontinha pra cima. Aí é só você achatar. Ah, bom, porque o cara lá no Rio que mostrou a gente, ele fez uma bolinha. Aí não é com essa forminha de fazer bolinha, não? Não, é melhor o da coxinha, porque não corre o risco de furar o fundo. Essa pontinha dá mais segurança na hora de você achatar. Tá bom, então. Tá jóia. Mais alguma coisa? Então, Eu acho que Eu vou. pode molar mais vezes, pode? Pode sim, pode sim. Eu vou mandar para vocês aqui pelo WhatsApp todo o material que vai facilitar muito a vida de vocês. Eu vou mandar para vocês aqui uma planilha com os tamanhos de bico, de massa e recheio que você vai usar para cada tamanho e tipo de salgado, que vai ser melhor do que essa que você tem aí, que é mais específico, tá? Vou mandar para vocês também a receita do bechamel, caso vocês queiram aderir. Vou mandar o link do meu canal, que também tem muita coisa lá boa que pode ajudar vocês também. E vou mandar uma tabela de peso de massa, que é o peso de massa que você encontra para cada tamanho de salgado. Tá bom, então. Um abraço para você. Obrigado, então. Eu que agradeço, foi um prazer atender vocês, viu? Obrigado, família. Tchau, tchau. Minhas lindezas, eu acabei meu treinamento, meu primeiro treinamento, certo? Agora eu vou passar pro segundo treinamento. E esqueci de falar pra vocês que eu tô com uma celebridade em casa. Eu estou com Dona Sil me visitando lá do canal Sil e Rosinha. Olha lá a delícia que veio me visitar. Oh my God. Está aqui no meu refúgio. Veio passar um tempinho aqui com a gente e veio me visitar. Eu já tô no horário agora do segundo treinamento e agora vocês vêm comigo novamente. Esse cantinho aqui é o meu cantinho. Como vocês sabem, eu trabalho dentro de casa, né? Tanto para dar meus treinamentos pela Interlace, como a minha produção, né? O meu negocinho, o meu comércio, é tudo feito dentro da minha casa. Então aqui, eu já posicionei meu celular, já mandei mensagem pro cliente, estou esperando ele responder
Mas esse é meu espaçozinho. Eu sento aqui nesse cantinho da minha mesa. Às vezes, quando as crianças estão em casa, eu corro ali pro quarto, tento me refugiar ali no cantinho e faço meu treinamento. Com fé em Deus, com o Papai do Céu permitir, vou ter um cantinho especial só para isso. Então, eu vou aguardar o cliente responder aqui para a gente começar o nosso treinamento. Olá, boa tarde, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Sheila, qual o seu nome? Ademir. Ademir, prazer, Ademir. Vamos fazer o que nessa cozinha hoje? Vamos aprontar o que aí? Acho que vamos começar com a coxinha, né? Com a coxinha. Vamos começar pelo recheio. É onde os clientes às vezes têm mais dificuldade, que é o ponto de cremosidade do recheio. Você teve essa dificuldade ou não? Não tive só para apresentar, só que pode ser, que é nosso responsável pela produção. Olá, tudo bom? Então, estou com o Elisete aqui, que é o Oi, boa tarde. mais que a gente acredita, se quiser correta, só que não fizemos nenhum teste também ainda, sabe? Ó, Se vai funcionar ou não tenho certeza. Deixa eu desligar a câmera aqui. ok. Pega um pouquinho desse recheio, aperta ele na mão para mim. Nós vamos precisar de mais cremosidade nesse recheio, ele tá sem cremosidade. Dessa forma, assim, ele não passa na máquina. Eu tô sentindo que ele tá um pouquinho molhado, que ele tá um pouco úmido, né? Ele tá um pouco molhado, ele tá um pouco úmido. Então, nós precisamos de dar uma cremosidade nele. O que que acontece com esse recheio molhado? Se você coloca ele na máquina, ele molhado, a máquina vai começar a prensar ele, vai espremer, vai começar a derramar caldo por toda a sua máquina. Você não vai conseguir ter uma produção com esse recheio porque ele não vai descer, certo? Quando você vai fazer o recheio do frango, você não pode deixar nem caldo, não pode colocar molho, nada disso no frango. Você tem que fazer ele sequinho e depois você dá a cremosidade, ou com requeijão cremoso, ou com o falso bechamel. Você tem algum requeijão cremoso aí, ou bechamel, que a gente possa estar dando uma cremosidade nesse recheio? Tem um requeijão cremoso. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um pouco desse frango, não vamos misturar em todo, tira um pouco dele e vamos dar uma cremosidade. Por que que nós não vamos misturar em todo? Porque por ele estar um pouco molhado, possa ser que não dê muito certo. Se você espremer ele, aí você vai ver que ele vai sair líquido. Tá vendo? Ele tá completamente molhado. Mas quem tem mais comida, daí pode comer um inteiro. Sim, é bom. Aí você coloca em um outro recipiente para a gente poder dar uma cremosidade nele. O segredo do recheio na máquina é justamente esse. É você ter um recheio não molhado, e sim cremoso. Você vê que ele tem bastante líquido, tá vendo? Sim. A máquina ela vai funcionar exatamente como você está fazendo aí, como se fosse uma prensa, prensando esse recheio. Entendi. É minha mãezinha. É sua mãe? É do coração. Pode carne mais um pouco. Não, pode pegar mais um pouco. Aí tem pouco pra gente começar. Ok. O adequado de você trabalhar na máquina é pelo menos 1,5 kg de recheio, porque a gente vai precisar aí pelo menos de 400 gramas para poder encher o cabeçote. Ela já está colocando ali o requeijão. Ok. Qual é o ponto de cremosidade? Como é que você vai saber que a cremosidade do seu recheio vai estar bom? É você apertar na mão e ela passar entre seus dedos sem você fazer muita força.
Você vai querer fazer a coxinha de quantas gramas? Primeiro eu vou fazer a pequena, de 25 gramas. Ok. Depois a grande de umas, acredito eu. É que na grande a gente não faz aqui. Eu não tenho média quantos gramas, né? Depende muito de lugar para lugar. Tem lugares que você faz a coxinha grande a partir de 130 gramas. Tem lugares que a coxinha ela é 150, 180, 200 gramas. Depende muito da região. Pode ter 120 gramas. Não entendi. 120 gramas pode ser. 120 gramas. E isso agora mistura lá pra gente. Mistura o requeijão lá. Eu acredito que você vai precisar de um pouco mais. Isso agora mistura bem pra gente ver se vai precisar de mais ou se tá bom. Porque o intuito do requeijão também não é você deixar melado. A gente precisa de uma cremosidade, mas a gente também não quer ele melado, porque é uma coxinha de frango. A gente quer sentir mais o sabor do seu frango. A máquina você já sabe montar, vocês conhecem as peças. Fala pra mim como tá o andamento. Nós seguimos o tutorial ali que elas nos encaminham, né? Então nós já desmontamos ela, higienizamos e montamos novamente. Ah, Essa ok. é uma peça que já vem de fábrica. As outras ainda não foi mexido, tá? Ok, mas é o mesmo processo. A única dúvida que eu queria foi naquela, nos cortadores que só tem dois em vez de ter seis. Eu coloco um transversal, outro. Isso, exatamente. Aí não tem o parafuso que você seguiu aí para poder montar o primeiro molde? Aí você vai colocar um de um lado, o outro do outro lado, por trás de cada um, atrás do parafuso. Entendi. Ó, mais um pouco, mais ou menos assim. Deixa eu ver. Não, tá bom de cremosidade. Pode colocar na máquina, aproveita já que tá com a mãozinha no recheio. Peraí que a máquina tá bem ligada. Ou coloca desligado mesmo. Não, pode colocar desligado. Tá. Logo, isso. Isso, pode colocar. E pode colocar a massa também. A massa tem alguma especificidade ou... Não, vocês só não vão encher muito a caixa, você vai colocar uma quantidadezinha razoável, não muito e não pouca, pra gente ter um espaço dentro da máquina para ela poder trabalhar tranquilamente. O recheio é a mesma coisa. O recheio é a mesma coisa. Pessoal, eu dei uma pausazinha no vídeo, eles estão com a máquina híbrida. Linda, maravilhosa. É mesmo? Não tinha dado treinamento ainda com a máquina híbrida. Eu tô encantada. Recebi minha mãezinha, que é minha mãezinha do coração, a Alicinha, que veio me fazer uma visita. Porque quem trabalha em casa é assim, campainha toca, criança chama, cachorro late, o gato mia, é desse jeito. Mãezinha vem. Bate a mãozinha com meus inscritos. Tudo bom? Quem trabalha em casa é desse jeito, campainha toca, cachorro late, gato mia, a gente pausa o vídeo e volta pro treinamento. Mais ou menos isso? Isso, perfeito. Deixa eu ver o painel de sua máquina, me mostra o painel de sua máquina. Ah, tá, a sua é a híbrida inox, linda essa máquina, é perfeita. Ela é muito linda, fora que o manuseio dela é muito prático. Essa máquina é uma excelente aquisição, porque você tem aí o 2 em 1, o analógico e o digital no mesmo lugar. Então aí você consegue uma praticidade na configuração do seu maquinário. Excelência na configuração. Liga ela na energia pra gente, por favor. Nós vamos ligar a máquina, ela vai começar a cortar aí apenas massa. Não vai cair recheio, só vai cair massa, certo? Você vai pesar pra mim e nós vamos configurar
o tempo de parada, que você só mexe no tempo de parada, até a gente achar 17 gramas de massa. Vamos supor que não deu aí dentro dos 10. Você não vai jogar imediatamente a sua máquina para o 15 ou para o 20. Você vai aumentando para o 11, para o 12, até a gente conseguir 17 gramas de massa, ok? Ok. Pode ligar a máquina pra gente. Isso. Põe a vasilha, pega a balancinha, deixa do lado. Não, você não vai deixar a balança aí embaixo, não. Tá, não precisa embaixo, então tudo bem. Isso. Você vai pesar de um em um salgado. Não é pesar a quantidade de salgado que cair. Entendi. Então, só clicar no liga. Isso. Clica no liga. Pronto. Pode colocar mais massa. Tem pouca massa na caixa. Porque primeiro ela vai encher o cabeçote para depois ela começar a cortar o salgado. Essas configurações ali do tempo de parada, eu só posso mexer com ela desligada? Não, com a máquina ligada. Aí o salgado vai começar a cair. Com a máquina ligada, você vai configurando e vai pesando o salgado até chegar no peso indicado que a gente quer. Certo? Porém, quando você mexer no tempo de parada, você espera cair mais ou menos uns 3 salgados para você começar a pesar novamente. Que é o tempo que a máquina vai fazer o reconhecimento do novo parâmetro. Entendi. Certo? Toda vez que você abastecer a máquina, você sempre coloca massa para o fundo e recheio para o fundo, nunca em cima desse cilindro que já está formado, porque senão altera também o tamanho do salgado. Aqui no Isso, exatamente. Isso aqui que tá formando é normal? Isso, ele forma esse cilindro, correto. O bico de recheio vai ser o bico número 2. Você sabe identificar os bicos? Não, eu só vi que ele falou, 2 é pelo tamanho mesmo. Não, aí o que é que você vai fazer? Você vai ter 4 biquinhos com rosqueamento embaixo. Eles são seus bicos de recheio. Isso, são 4 peças. Arrume eles para mim do furo menor para o furo maior. Aí você arruma do menor para o maior. Então, você contando do menor para o maior, vai vir 1, 2, 3 e 4, certo? Nós vamos usar o 2. Isso, aí você pode enrosquear lá na máquina. É só esses 2 que usam? Não. Nós vamos usar... esse é o de recheio. Coloca o de recheio primeiro lá na máquina, que é rosqueado. Isso. Aqui? Você vai rosquear ele aí. E aí agora você vai pegar 8 roscas que não tem esse rosqueamento de parafuso, que são os bicos de massa. E você vai fazer da seguinte forma, do menor para o maior, do mesmo jeito do de recheio. Eu só não lembro qual deles que não é. É esse menorzinho aqui, né? Isso, correto. Esse aí é um adaptador. Uhum. Então, aí, você tem 8 bicos, correto? Confere para mim, por gentileza. Desculpa, cortou. Você tem 8 bicos de massa. Confere para mim, por gentileza. Pronto. Você arrumando do menor para o maior, você tem do 1 ao 8. Nós vamos precisar do 4. Do 4 não, perdão. Nós vamos precisar do 5, que você quer com 25 gramas. Isso. Pronto. Aí você vai pegar o adaptador, colocar dentro da rosca branca, isso, e colocar o bico de massa dentro e vamos colocar na máquina. Beleza. Deu para você entender como você reconhece os bicos? Deu para entender sim, agora eu consegui. Aí você não rosqueia até em cima, deixa 2 voltas à mostra, e isso, perfeito. Pode fechar
a caixa e liga a máquina novamente. Vou ligar. Pode ligar. Vamos em busca aí das nossas 17 gramas. Vamos lá. Acho que dá pra pôr mais massa, será? Não, a massa tá boa, a quantidade. Essa sua massa tá morna? Oi, desculpa. A sua massa tá morna? Não entendi. Olha, não é aconselhável você usar nada quente na máquina. Primeiro que você pode danificar seu equipamento e segundo que a massa morna, ela não pode te dar uma precisão no tamanho do salgado, porque ela fica oscilando o tamanho devido a ela ficar grudando na caixa. Ok. Certo? Então, da próxima vez, você sempre deixa a massa em temperatura ambiente, tá? Não, mas ela tá em temperatura ambiente. Ela tá formando tipo uma nevezinha dentro da caixa, tá dando a impressão de que ela tá morna. Aí você vai pesar ela pra mim, tá bom? Pesa ele pra mim, por favor. Coloca a sua máquina na configuração 0.10. O tempo de parada? Isso. Isso, tá ótimo. 19. Pesa outra pra mim, por favor. 19. Pesa outra. Sempre pesa 3 pra gente confirmar o peso. Essa aqui deu 16. Certo. Coloca a sua mão embaixo da máquina e apara 3 aí na sua mão, embaixo da máquina. Opa. Assim? Isso, apara 3. Mais uma. Pronto, pesa ela pra mim, vê se tem massa na caixa. 16, tá no peso que a gente tá procurando. 16, 17. 19, pesa outra. 16, 17. Pronto, ela tá no peso que a gente tá procurando. A gente não vai conseguir aquela precisão exata, devido, como eu te falei antes da gente começar, pela textura da massa, certo? Ok, a massa ela tem que ser mais firme, isso, ela é um pouco mais dura. Ou você aumenta na quantidade de trigo ou diminui um pouco no líquido, tá? Quando a máquina ela abrir o molde para cortar, você desliga ela pra gente. A gente precisa dela com esse molde aberto. Isso, perfeito. Pega a faquinha e corta esse excesso de massa aí da boca do cabeçote pra gente. Peraí, só um segundo. Você vê que a massa ela tá bem molinha, que ela tá grudando na mão, tá vendo? Isso, tá grudando mesmo. Tá, ela tá grudando na mão. Isso é por ela ter mais mole, né? Isso, a gente precisa dela mais firme, mais durinha, porque assim você vai ter uma precisão na formatação do seu salgado. Mas hoje, para testar, dá para usar essa? Dá sim, tranquilamente. Vamos seguir. Eu quero agora que você... Tá bom de massa na caixa, já tem bastante massa. Vamos desligar agora o botão de massa, molde e tempo de parada. Não mexe nas configurações, é só desligar. Liga o recheio. O molde dela tá no 77, deixa no 70. Isso. Coloca o recheio no 100. Toda vez que vocês forem fazer teste de recheio, você sempre coloca seu recheio no 100. A gente precisa que esse recheio ele desça com velocidade para ele não ficar prensado no cabeçote, ok? Ok. Liga a máquina pra gente e vamos ver esse recheio descer. Se você quiser tirar a sua bacia de baixo e colocar do recheio, pode colocar para não sujar sua vasilha. Isso.
Agora eu preciso ver o cabeçote, eu preciso ver esse recheio descer. Isso. Ele vai colocando mais recheio? Não, não. Deixa o recheio começar a diminuir, que aí você coloca. Tá. Vamos aguardar um pouquinho, ele tá enchendo o cabeçote. O que é que a gente precisa desse recheio? A gente precisa de um recheio com fio comprido, onde ele não quebre pequeno. Com a máquina ligada, coloca seu recheio no 30. Me mostra lá como é que esse recheio vai continuar se comportando. Ok, pode desligar a máquina. Para você chegar num ponto mais adequado. Porém, dá pra gente produzir dessa forma. Mas se você já puder dar um pouquinho mais de cremosidade no recheio, já fica melhor para quando colocar novamente no cabeçote, na caixa de recheio, tá bom? Aí vamos colocar a bacia embaixo. A do recheio? Não, do salgado. Vamos começar a nossa produção. Tira o excesso do recheio da boca do cabeçote. Tá. Ok. Agora você vai ligar todos os botões pra gente. Massa, recheio, molde, tempo de parada. E você vai ligar a máquina. Vamos começar a produção. Se caso o seu salgadinho começar a cair e ele não bater as 25 gramas, você pode aumentar bem devagarzinho o tempo de parada e acertar o peso do seu salgado. Tá. Pode ligar, isso, e vamos começar a produção. Isso, ela tá dobrando, tá vendo? Ela precisa encaixar para começar o corte certo. Agora ela vai começar o corte certo. Aí você pesa o salgadinho pra gente. Tá, ela aí. Ela tá bem mole, olha a mão de vocês como é que tá. Deu 20 gramas. Mas quer uma recheio? Pesa outra. 23. Pesa outra. 21. 20. Se você quiser ela um pouquinho maior, você aumenta um pouquinho o tempo de parada. Aumenta. O tempo de parada aumenta bem devagarzinho, de 1 em 1. Coloca aí no 1.1. A menos que 1. 1.1. Isso, pronto. Vê lá agora. Eu tenho que esperar pra ele, né? Tá bem. 23. Pesa outra. 26. Pesa outra. Peraí. Fica de olho na massa e no recheio, que se a massa e o recheio acabar, muda de tamanho. A princípio, O que que tá acontecendo ali? Por que que você não tá conseguindo? Desliga a máquina pra gente. Deixa eu te explicar uma coisa. obrigado. Pronto, olha lá a sua caixa de massa. Você tá vendo como sua massa tá grudada? Sim. O que que acontece? A gente não consegue padronizar um tamanho de salgado com a massa assim. Porque você tá vendo aí que ela forma um cilindro, correto? Correto. O que que acontece? Quando ela gira, que ela gruda, o salgado diminui o tamanho. Quando ela dá outro giro, que ela solta a parede da caixa, o salgado aumenta de tamanho. Então, aí, o que que vai acontecer? Você vai ter salgadinho aí de 15 gramas, de 26 gramas, de 20 gramas. Vai ficar nessa oscilação muito grande, muito diferente de um para o outro. Isso por causa da massa, não deu pra entender. E isso porque a massa, ela tá grudando na caixa. Por isso que eu te falei, você vê que desde o começo, antes da gente começar, de você pegar na máquina, na massa, eu vi que ela tava grudando. Então, você precisa de uma massa mais firme
para que essa massa ela não grude na parede, ela gire normalmente, que você vai ter a padronização do seu salgado. Entendi. Desse jeito aí você consegue produzir? Consegue, você está produzindo. Porém, você não vai conseguir um tamanho exato do salgado. Sim. Certo? Parte uma coxinha para a gente ver como é que tá de recheio. Vai ser um pouquinho difícil partir por conta da textura da massa, mas tenta partir. Assim você não consegue. Assim você destruiu a coxinha. Desse jeito. É com a faquinha, é com amor. É partindo um pãozinho, é um pãozinho. Serrano, bonitinha. É que ela tá muito mole pra serrar. Tá mole pra serrar. Mas não destrói minha coxinha. Tá bem, olha como tá mole, tá vendo? Tá bem mole. Tá, mas tá bem recheada. Bem recheado. Você viu? Você consegue fazer uma padronização ótima de recheio, de tamanho, desde que esteja tudo adequado. Você vê aí que o recheio tá ótimo. Sim. O que nós estamos tendo um problema aí é com a massa. Com essa massa aí, você vai conseguir fazer esse salgadinho pequeno, você vai conseguir terminar ele pequeno, porém o grande você não vai conseguir fazer, porque ele vai abrir. Você me entendeu? Desculpa, ele cortou. Eu falei assim, o que você pode fazer com esse material? Você consegue terminar as coxinhas neste tamanho, de 25 gramas, porém, se você for fazer uma coxinha grande com a massa do jeito que tá, ela não vai dar certo, porque ela vai abrir. Entendi. Por conta do tamanho... Pode falar. Assim, se eu quiser mexer no recheio, por exemplo, daí eu vou alterar a velocidade que ele aparece aqui. Isso, se você... Isso. Mais fechado, menos fechado. Essa rosca branca que você encaixou o bico de massa, é sua parede de massa. Ali você afina. Se você quiser a massa mais grossa, você folga a rosca. Se você quiser a massa mais fina, você aperta a rosca. E o recheio é a velocidade com que ele desce. O que vai determinar mais recheio no seu salgado ou menos recheio é o bico que você vai usar e a espessura da parede de massa. Mais firme, a gente vai ter que fazer o mesmo teste e daí ver com configurações diferentes, mas só para eu iniciar de algum ponto de partida, né? Eu vou te passar tudo no seu WhatsApp, assim que a gente concluir aqui. Eu vou te passar umas tabelas com tamanho de bico, de massa e recheio que você usa para cada tamanho e modelo de salgado. Vou te passar uma tabela de peso de massa, que é o peso que você vai encontrar para fazer todos os tamanhos de salgado. Viu? Perfeito. Vou te passar tudo certinho e vou te passar esses parâmetros também. Então tá, gente, que Deus abençoe vocês, abençoe a produção de vocês. Bom trabalho, boas vendas e muito sucesso aí, tá? Muito obrigado. Tchau! Lembrando que se vocês precisarem, pode marcar novamente outros treinamentos, tá? Que a gente tá aqui para ajudar. Qualquer coisa também você pode estar me mandando mensagem, que eu vou procurando te ajudar da melhor forma possível. Às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder, porque eu posso estar em videochamada, aí fica difícil na chamada estar respondendo as mensagens. Mas eu procuro sempre dar atenção, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vou encaminhar aí todo o material para vocês, tá? Muito obrigado. Tchau! Então é isso, meus amores. Foi mais um treinamento. Vocês viram, fiquei toda empolgada com a híbrida, porque eu não tinha pego ainda nenhum treinamento com ela, então para mim também foi novidade. Linda, maravilhosa essa máquina, porque é a associação do analógico com o digital. Então facilita muito você colocar as configurações de dia ali de massa, recheio, molde, tempo de parada. Aí agora eu vou finalizar com vocês, eu vou voltar com eles aqui, mas não na videochamada, porque eu vou mandar todo o material de apoio para eles.
Lembrando que se vocês quiserem adquirir o equipamento de vocês, eu vou deixar o número de telefone na descrição do vídeo, tá? Nossa página do Instagram também, para vocês entrarem em contato, viu? E comprar a maquininha comigo, viu? Beijos e até a próxima! Então, pessoal, só para repassar aqui um pouquinho desse nosso treinamento e esclarecer alguns pontinhos dele. Porque é o que acontece muito no nosso manuseio, no nosso dia a dia. O cliente ali, ele estava com a massa mole, certo? Só que eu não vou dizer para o meu cliente que ele não pode fazer. Ele pode fazer, porém não vai sair da forma adequada. Muitas vezes você tem uma máquina em casa e às vezes você acha que o problema tá na máquina e não tá. Pode estar na massa e pode estar no recheio. Ele teve dois problemas ali. Ele teve um problema com o recheio, que estava um pouco úmido, estava um pouco molhado, não tinha cremosidade adequada, mas a gente conseguiu dar uma cremosidade e aproveitar esse recheio. E a massa dele realmente estava bem mole, né? Só que ali ele conseguiu fazer um salgadinho ali em torno de 19, 20, 25 gramas, porque a oscilação dá muito grande. Só que nós estamos aqui para apoiar, para ajudar, para ensinar, para orientar, certo? Eu vou passar todo um conteúdo para ele, vou passar orientações de como ele pode estar fazendo essa massa para ficar da melhor forma possível, viu? E é isso que a gente faz. A gente não faz apenas um treinamento, a gente quer deixar você pronto, tá bom? Beijão!